Durante muito tempo, Roma vendeu ao mundo a imagem de um rio que esmagava qualquer inimigo com disciplina, engenharia e uma quina militar impus, véu de parar. Mas houve uma fronteira onde essa narrativa come, ou a falhar. O foi no deserto, o foi no mar, nem diante de muralhas gigantescas. Foi no frio, na lama, nas florestas e nos rios violentos da Gernia. E o mais impressionante? Que essa ria voltou a ficar relevante agora. Descobertas recentes na atual, os TRI na Alemanha reacenderam o interesse por uma pergunta antiga: em que momento Roma percebeu que o conseguiria controlar tudo? Quando arqueólogos revelam uma vala comum ligada a combates do período romano e restos de acampamentos militares em onde o rio tentava avançar, o passado deixa de parecer mito. De repente, a guerra contra os povos germânicos volta a parecer o que realmente foi: um desgaste brutal, longo e humilhante o suficiente para obrigar o maior rio do Ocidente a aceitar limites. Para entender por que isso tinha tanto peso, preciso lembrar que Roma o queria apenas sobreviver. Roma precisava parecer invencível. O rio vivia de poder, prestígio, tributo, rotas seguras, fronteiras vez e, acima de tudo, da sensa? O de que o chimo inimigo J estava derrotado antes da batalha come, a Gernia, ao norte do Reno, representava o oposto dessa Gica. Era um o difícil de ocupar, com florestas densas, terreno imprevisível, rios perigosos e tribos que podiam lutar juntas num momento e se dissolver no seguinte. Para o olhar romano, aquilo parecia desorganizado. Para o rito na Tica, era um pesadelo. Havia uma capital, Bia para dominar e declarar ria. Havia uma estrutura, Nica para decapitar. Quando Roma vencia uma tribo, outra surgia. Quando a uma rota, a mata engolia tudo. Quando achava que tinha pacificado a der local transformava o descontentamento em emboscada. Esse choque ou a ganhar forma ainda no tempo de Augusto. Depois das campanhas de Liu Sarnagê, Lia, Roma olhava para do Reno com a ideia era simples no papel: empurrar a fronteira para mais longe, reduzir a meia, ad in curso, ampliar Gil e talvez incorporar a ao sistema imperial. Em Roma, parecia quase inevitável. Se o rio havia vencido reinos organizados, cidades fortificadas e povos com longa tradição, o militar, por que agir, seria diferente? Que o problema era vencer uma batalha isolada. O problema era sustentar o Dom Nil. As legiões funcionavam muito bem em campanhas planejadas, com estradas, suprimento, reconhecimento e linhas de comunica. O razoavelmente vez. Na Gernia, quase tudo isso se degradava. O inimigo conhecia o terreno melhor, atacava quando queria, recuava quando precisava e transformava a paisagem numa arma. Foi nesse rio que nasceu a Ilus, o mais perigosa de Roma, acreditar que a o J estava quase sob controle. A figura central dessa virada foi Arminio, conhecido também como Arminius. Ele entendia Roma por dentro. Tinha contato com o mundo romano, conhecia todos os militares e percebeu exatamente onde a imperial poderia ser explorada. Em vez de enfrentar as legiões em campo aberto, onde a disciplina romana era devastadora, a resposta foi impor-las para o ambiente errado, no momento errado, contra o inimigo errado. O resultado apareceu no ano 9 da nossa era, quando as comandadas por Varo entraram na armadilha que mais tarde ficaria conhecida como o desastre da floresta de Teutoburgo.
N. O foi apenas uma derrota tica. Foi um abalo psicológico. Tr. S. Legi. ES foram destruídas, junto com unidades auxiliares e toda a luz, o de que a Spans, o para agir, Nia seria apenas mais uma etapa burocrática da quina imperial. A mensagem foi brutal: Roma podia ser derrotada, e derrotada de forma total. O que torna Teutoburgo o poderoso N. O S. O N, mero de mortos ou o tamanho da perda. O S, molo. Roma N, o estava lutando contra um rio rival equivalente, e mesmo assim sofreu uma catástrofe que pareceu, por um instante, rasgar o verniz da invencibilidade. Fontes antigas descrevem o choque em Roma, e a o preservou a imagem de Augusto obcecado pela perda das legiões. Mesmo que a frase exata da ele seja repetida de forma quase lenta, ria, o ponto central continua lido, o trauma foi real. Depois desse desastre, a ideia de romanizar completamente agir, Nia perdeu Houve campanhas de Houve demonstra. De poder. Houve opera? Para recuperar Gil. Mas recuperar Gil N. A mesma coisa que consolidar conquista. E foi ali que ou a surgir uma muda, a estratégia decisiva, talvez a Miss, o N, o fosse mais transformar agir, Nia em Cia. Talvez a Miss, o fosse apenas lá. Nos anos seguintes, Germanicus conduziu campanhas duras para responder? Humilha? O Roma ainda queria mostrar que continuava capaz de impor medo. E, de fato, os romanos venceram confrontos, atravessaram rios, avançaram com e demonstraram que a derrota de Varo N o havia destruído a quina militar. Que essas campanhas também mostraram outra coisa, mesmo quando Roma conseguia castigar e empurrar os inimigos para o custo de transformar isso em New West, continuava alto demais. Agir, Nia exigia homens, estica, fortifica. Vigil, Ncia constante N, véu de perma, Ncia que N, o prometia retorno proporcional. Aos poucos, a racionalidade imperial venceu a fantasia expansionista. O Reno passou a funcionar menos como trampolim para a conquista total e mais como barreira estratégica. O era ria gloriosa que Augusto imaginara. Era um reconhecimento silencioso de limite. E esse limite o desapareceu. Décadas depois, no reinado de Domiciano, novas campanhas no eixo do Danúbio e das fronteiras do norte mostraram que o problema permanecia vivo. Aqui que a relevância atual dessa ria cresce. A descoberta de uma vala comum em Viena, associada a um confronto do fim do primeiro culo, recoloca um detalhe humano no centro do debate. Estamos falando apenas de manobras abstratas em mapas escolares. Estamos falando de corpos jovens, ferimentos violentos, homens que morreram num o de fronteira onde Roma ainda tentava impor ordem militar. A interpreta? O dos Logos liga o achado a um contexto de guerra com povos Nicos e campanhas do Odo. Em outras palavras, a fronteira que havia traumatizado Roma no tempo de Augusto continuava sangrando Gera? Depois. Rio N. O resolveu o problema, ele aprendeu a administrar-lo com custo permanente. Essa permanência do conflito desmonta uma ideia muito comum sobre Roma, a de que o Rio escolhia quando lutar e quando encerrar a guerra. Na fronteira Nica, o que existia era um ciclo de ofensiva, puni, retra, vigil, Cia. Roma construiu a forte estrada, campo militar e linha defensiva,
mas depois precisava manter tudo a custo alto. Cada legi, o parada ali faltava em outro ponto do rio. Por isso agir, Nia deixou de ser projeto de GL, RIA e virou problema estrutural, um tipo de guerra que drenava homens, dinheiro e atem. O Tica sem entregar paz definitiva. As descobertas mais recentes de acampamentos militares romanos em reis da atual Alemanha refor essa leitura. Elas mostram que o rio Avan, ou testou rotas, pressionou e planejou presem, a duradoura em regi, é esse que hoje muitos imaginam apenas como vazio bárbaro. Mas esses campos revelam também o limite da tentativa. Roma insistiu, voltou, recuou e redesenhou fronteiras, entender que superioridade militar o resolve tudo. Guerras em que vencer a batalha o basta. Preciso dominar o a popula, o suprimento e o tempo. Nia, o tempo frequentemente jogava contra Roma. Existe ainda um fator psicológico que costuma ser subestimado. Roma o temia apenas perder soldados. Temia perder aura. Rios vivem de realidade material, mas também de teatro político. Anote, se de uma legi, o aniquilado ecoava muito ao do campo de batalha, encorajava inimigos, aumentava a ansiedade das elites e a imagem de ordem absoluta que o centro queria projetar. Por isso a resposta imperial combinou a propaganda e reorganiza o defensiva. O sistema de fronteiras nasceu também, do medo de repetir humilha? É como as que haviam marcado o norte. Quando olhamos para o quadro maior, a guerra contra os povos Nicos ajuda a explicar por que Roma se tornou, com o tempo, menos uma cia de pães, o sem freio e mais uma quina de contem. O aconteceu de um dia para o outro. Foi um aprendizado espalhado por décadas, no qual derrotas, rias caras e campanhas inconclusivas empurraram o rio para uma postura mais defensiva. O norte ensinou que alguns rios custavam mais do que valiam. E talvez seja justamente isso que torna o tema o fascinante hoje. Ria do momento em que crescer demais come, ou aparecer uma forma de fraqueza. Íntimo detalhe que torna essa narrativa o poderosa. Nia o derrotou Roma num golpe, Nico e final. Fez algo pior para a autoestima imperial, limites repetidos. Transformou a conquista total em cautela, a marcha triunfal em vigil, cia permanente e a certeza em culo defensivo. Esse tipo de derrota? Menos cinematográfico do que a queda instantânea de uma capital, mas historicamente mais profundo, porque muda comportamento, orçamento, fronteira e estratégia. Quando a arqueologia moderna encontra campos e valas comuns dessa zona de conflito, ela devolve textura humana a esse aprendizado. No fim, talvez essa seja a melhor maneira de resumir tudo. Roma venceu muito no norte, mas o conseguiu converter essas rias em domínio completo e tranquilo. A fronteira Nica permaneceu como ferida aberta, como zona de atrito e como lembram, adquiete. Rio gigantesco encontra terrenos onde sua gica para de funcionar. Por isso esse tema continua o forte hoje. Ele une emboscada, orgulho ferido, arqueologia recente e o dilema eterno de todo rio, ar mais ou aceitar um limite. E exatamente essa mistura de guerra, medo e atualidade que essa fronteira romana viva no rio moderno. Em algum ponto, entre a floresta, a lama e os mortos enterrados, pressas, Roma aprendeu a recuar.